meu amigo pastor. Pastor, então os dízimos são exclusivos para a pregação do Evangelho, Certo. segundo o pastor está falando, né? Aham. Não pode ser usado para a manutenção da igreja. Também as despesas porque a igreja em si, Uhum. templo físico e tal, isso tá ali também é uma agência para a pregação do Evangelho, né? Eu concordo com você que pode ser sim. Mas na igreja adventista, por exemplo, como nós temos a oferta, Uhum. e parte da oferta fica para se cuidar e administrar o prédio local, para que se pague as despesas, etc. E o dízimo, então, na igreja adventista não é aplicado na construção dessa igreja local, mas exclusivamente na pregação do evangelho de forma direta. Uhum. Até porque um dos textos que o pastor usou aí, Malaquias 3:10, também fala não só para levar, e fala por que levar a casa, para que haja Mantimento, né? na casa minha do casa. tesouro. É verdade. Né? Então, onde deve ser levado? Na casa do tesouro. Hoje nós entendemos que é a igreja, o templo, a igreja. Isso. E Aham. para que haja manutenção ali né? Isso. Então, o dízimo e a oferta vão contribuir para os dois propósitos. Uhum. Manutenção da casa e a pregação do evangelho. Obrigado. Agora, qual o espírito que nós devemos devolver, né? Existe aqui uma história, deixa eu voltar aqui, em Lucas 21, uma história presenciada por Cristo que traz um ensinamento maravilhoso. Olha o que diz Lucas 21 a partir do primeiro verso. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quando eu olho para essa história desta viúva pobre, que foi lá no templo, você fica imaginando a cena, né? Os fariseus gostavam de aparecer, né? Não só no momento das orações, como no momento também das doações de oferta. E eles iam até o gasofilácio, que era um receptáculo onde se colocavam as ofertas, e colocavam ali vultosas quantias de dinheiro. Davam muito dinheiro e todos observavam. E quem sabe essa viuvinha tentou chegar ali despercebida, sem ser notada, e foi lá e colocou as 2 moedinhas que ela trazia consigo. Aí Jesus falou assim: vocês viram a oferta dessa viúva? Foi maior do que todos juntos os outros que deram. Tudo que os outros deram juntos foi menor do que a oferta dessa mulher. Por quê? O que Jesus quer nos ensinar aqui? Jesus quer ensinar que Deus tem uma moeda. A moeda de Deus não é o real, não é o dólar, não é o peso. Deus tem uma moeda. E qual é a moeda de Deus? O percentual. Essa é a moeda divina. O que isso significa? Que pode chegar alguém no final do mês e ele ter lucrado com o seu trabalho 100 mil reais. Aí ele separa 10 mil reais para dar de dízimo e também separa a sua oferta. E ele vai lá na igreja e entrega 10 mil reais. Aí chega uma pessoa que trabalha prestando serviços para terceiros e que esse mês ganhou 400 reais. E ele separa lá os 40 reais e também a sua oferta, e na hora do culto ele vai lá e entrega os 40 reais e a sua ofertinha. Quem deu mais? O que deu 40 reais ou o que deu 10 mil reais? Eu entendo igual. Ambos deram a mesma coisa. Por quê? Porque a moeda divina é o percentual. Ambos devolveram o dízimo. E vamos supor que o percentual da oferta que eles devolveram também tivesse sido igual. Ambos deram a mesma coisa. Por quê? Porque a moeda divina é o percentual. Então, por que Jesus falou que essa mulher deu mais? Não é o valor financeiro. É porque ela deu o que ela tinha, era o sustento dela. Eu fico imaginando,
Por que essa mulher deu tudo que ela tinha? Alguma coisa aconteceu na vida dela para que ela tomasse essa decisão. Quem sabe era o dinheiro que ela tinha para fazer a compra da semana. E ela tenha pensado assim, eu vou devolver isso para Deus, vou dar para Ele e vai me aparecer aí um outro recurso para fazer a compra da semana. Ela não duvidou de que Deus cuidaria dela, mas ela fez questão de dar tudo para Deus. Essa história não quer ensinar para mim e para você que você tem que pegar o seu carro, sua casa, ir lá e dar tudo para Deus. Não é isso que a história está ensinando. A história está ensinando que tudo que você tem é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. Você não vai levar nada para o cemitério. É de Deus. E de tudo isso que Ele deu para você, Ele está pedindo que você devolva 10% para ser honesto e faça uma oferta para ser grato. Agora, quando você vai devolver isso, qual é o sentimento que deve ter no nosso coração? É um sentimento de gratidão, porque tudo é dele. Tudo é dele. Então, se Ele me deu uma casa, é para que eu abençoe a minha família, os meus vizinhos, os meus amigos. Se Ele me deu um carro, é para que eu use esse carro para abençoar a minha família, os meus vizinhos, quem precisar do carro. Sabe que eu conheci uma pessoa que ele comprou um carro zero, mas o dia que chovia, a família toda ia a pé para a igreja para não sujar o carro zero. Você entende a diferença? Deus dá para nós o bem para nós abençoarmos as pessoas. E tem gente que ama o bem e usa as pessoas. Então, se Deus deu alguma coisa para você, é para você abençoar a vida de alguém. E é triste ver que tem gente por aí que tem tanto e faz apenas um uso egoísta do dinheiro. Uso egoísta. Gasta o dinheiro de forma impensada. Gasta fortunas para manter uma posição, um status. Às vezes, a questão do pecado, da vaidade, também pode ser visto nisso aí. Eu posso ter um carro por 70 mil reais que me leve para qualquer lugar do país? Posso. Agora, se eu posso gastar 70 mil para esse carro me levar em qualquer lugar do país, por que eu vou dar R$500 mil num carro que faz a mesma coisa? Será que não é desperdiçar dinheiro que podia estar sendo aplicado de outra forma? Será que eu não podia escolher ficar com esse carro mais simples e pegar esse recurso e aplicar para benefício de alguém? Porque finalmente eles fazem a mesma coisa. Mas talvez por uma questão de status, eu queira gastar R$500 mil para ter um carro diferente. Eu posso ter um relógio que custe R$5 mil, que já é um preço altíssimo, para me mostrar a hora. Por que eu vou comprar um de R$60 mil para mostrar a mesma hora? Esse recurso não podia ser aplicado de uma outra forma mais sábia? Ao invés de ter uma fortuna dessa num pulso, eu não podia estar ajudando um vizinho, uma criança de rua, alguém onde não tem um lar para morar? É isso que Jesus quer ensinar com essa história da viúva. Ela não tinha quase nada, 2 moedinhas, mas o que ela tinha, ela deu para Deus. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso, essa sociedade com Deus? Quando você é fiel no dízimo, é fiel na oferta, quando os recursos que você tem passam a ser aplicados de forma sábia, sabe o que Deus percebe? Que você é um bom mordomo. Sabe o que Ele faz? Ele vai te dando mais. Ele vai te dando mais. Nós não cremos em teologia da prosperidade, mas todo aquele que monta a sociedade com Deus e se prova fiel, Deus diz assim: você foi fiel no pouco?
sobre o muito eu vou te colocar. Porque eu sei que eu posso confiar em você. Porque quanto mais eu te der, mais você vai abençoar outras pessoas. Aonde está o tesouro do homem, aí estará seu coração. Onde está o nosso tesouro? O que você mais ama nessa vida? É o status? É a posição? É a sua conta bancária? Ou você se importa de fato é com pessoas? Com o progresso da causa de Deus? Nós não vamos levar nada para o cemitério, nem a roupa que nos vestirem. Em poucos dias ela será consumida pela terra. Mas o que nós fazemos aqui, para abençoar a vida das pessoas, isso vai ficar para a eternidade. Enquanto ouvimos essa música, eu queria que você pensasse, será que eu não preciso fazer algumas mudanças na minha vida financeira, na administração dos recursos que Deus colocou na minha mão? Será que eu não preciso cuidar com a minha lealdade, nos meus dízimos, nas minhas ofertas? Será que eu não preciso também abrir o olho para certos apelos emotivos que são feitos aí em determinadas igrejas, tentando arrancar tudo que as pessoas têm em nome da pregação do Evangelho, apenas em nome, porque esses donos de igreja estão cada vez mais ricos, à custa da fé do povo. E eu e você temos que nos envolver nesse grande projeto. E quando eu sou um fiel dizimista, um fiel ofertante, eu estou permitindo que a obra de Deus avance. E a promessa divina é: eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção em abundância. Há uma bênção celestial para aquele que é fiel. Deus sabe a medida certa dessa bênção para cada um de nós, porque Deus conhece o amanhã como se fosse ontem. Deus sabe o que fará bem para todos nós, o que vai nos ajudar espiritualmente, porque o grande objetivo de Deus não é fazer de você nessa terra um milionário, mas é colocar você um dia na eternidade. Que o sonho teu não seja ser um milionário nessa terra, mas seja um cidadão nos céus. Esse é o sonho. Porque não existe preço, não existe nada que se compare a você estar salvo em Cristo. Por isso vamos orar para que Deus nos dê esse discernimento espiritual. E se temos alguma coisa que Deus colocou em nossas mãos para ajudar no Evangelho, para abençoar nossa casa, abençoar aqueles que nos cercam. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pelas orientações da Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos ajude e mude em nosso coração aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos cada vez mais compreender Tua vontade para a nossa vida. E nós precisamos nos colocar ao Teu dispor, com tudo o que nós temos e com tudo o que nós somos. Por isso abençoe a todos nós e ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, a honrarmos o Senhor com tudo que o Senhor nos deu. Que a Tua bênção nos alcance e também aos nossos familiares. E um dia, quando Jesus voltar, que recebamos de Suas mãos a coroa da vida eterna. E que ao Teu lado possamos estar por toda a eternidade. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.